trem é bom, né? Eu não sei se os irmãos se lembram, ao último culto que eu vim, eu passei tão mal e eu não estava me sentindo bem. Eu acho não, já estava nervosa, ele não sabia. E eu lembro que terminou o culto, eu com um corpo muito ruim, falei com meu esposo, abre o carro porque eu preciso deitar. E eu chegava em casa, eu quero deitar, deitar. Cheguei do trabalho, deitar. O trabalho passando mal. E eu olhando, Senhor, não deixa essa enfermidade chegar na minha casa, Senhor, por favor, meu pai idoso, minha mãe, eu já não tenho tanta saúde assim. E a gente vai pontuando as coisas para Deus. Mas era a permissão dele. Eu quero meditar nessa noite com os irmãos em Apocalipse, somente um versículo, no capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. O versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Amém? Glória a Deus. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Novamente, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pois tens, pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Amém. Foram momentos difíceis, esses dias foram dias difíceis. Estou aqui por misericórdia e graça do Senhor. E o inimigo, ele é tão sujo. A gente passa por uma guerra espiritual tão grande. E às vezes a gente acha que os nossos problemas são problemas corriqueiros. Mas quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente percebe que o inimigo, o inferno, a gente sabe que o diabo, ele não é onisciente, mas ele tem os seus anjos, Quando nós estudamos a Bíblia, a gente vê que existem demônios familiares, Então, quando a pessoa morre, a pessoa chega ali e faz lá a psicografia da pessoa e fala tudo, e que a pessoa o que a pessoa está, como se ela estivesse sentindo após morte. Mas nós que temos entendimento da palavra, sabemos que isso não é espírito da pessoa, São aqueles demônios familiares que acompanharam aquela pessoa a vida toda, e quando aquela pessoa falece, ele sabe tudo. Ele acompanhou a pessoa, então ele sabe de tudo, Muitas coisas. Às vezes a Bíblia fala que devemos verbalizar, falar aquilo que nós queremos. Mas a Bíblia nos ensina também que às vezes nós precisamos orar só com o nosso coração, no nosso quarto, porque muitas vezes o inimigo, ele ouve a nossa oração e ele trabalha em prol daquilo. Mas quando às vezes nós falamos com Deus em secreto, nós confundimos o inimigo. Não que nós devemos temê-lo, mas existem coisas que precisamos falar com Deus em secreto, no silêncio. E existem orações que precisam ser verbalizadas. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, vai comigo nisso. Mas, nesta noite, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que os irmãos se lembram, até deve estar no nosso canal, em algumas palavras passadas. Eu expressei aqui com os irmãos que eu estava passando por uma guerra espiritual muito grande. Eu gostei de entender que aquilo era uma guerra. Desde agosto do ano passado. Cheguei até ao nível de ter uma depressão, precisar ser afastada do meu trabalho. Mas muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não entende. E eu vou falar uma coisa aqui que nós estamos entre amigos, no fofoca, e no último culto, já agora, anterior, não estava conseguindo ir,
Aí meu esposo chegou em casa, nervoso. Lá em casa, o nosso querido pastor, que é meu cunhado, chamado de Tonhão. O Tonhão falou para pregar. Não, se for para pregar, eu nem vou no dia, eu nem apareço lá para você pregar. E nervosinho, bravo. Falei, moça, o pastor é o anjo da igreja. E o inimigo sabe do chamado de Deus na sua vida. Se você ainda não está pronto, ore para Deus abrir os olhos do pastor, porque você não está pronto. E talvez é Deus dizendo, desperta. Porque, irmãos, muitas vezes Deus quer nos usar, mas a gente entra por esse caminho do medo. E às vezes a gente começa a falar, não é fácil, eu não sei. Eu estou aqui, eu não sei pregar. Depois da síndrome de burnout, eu tenho muita dificuldade de guardar citações. E eu estou aqui. Às vezes eu vou falar, tá onde? Falei, glória a Deus. Um dia eu troquei, não sei se os irmãos lembram, eu fui falar sobre Abraão e acabei trocando com Moisés, glória a Deus, mas quando pastor, me corrijam, porque isso acontece. Mas eu estou aqui por honra e graça do Senhor, não que eu saiba fazer. E eu falo para os irmãos, voltando ao assunto, que eu mesmo estava no Rio, em janeiro, e o Espírito Santo, às vezes eu ia com o meu esposo, ia todos os dias com o meu esposo para a roça, que eu estava de férias, e o Espírito Santo, às vezes eu estava fazendo alguma coisa, aquela angústia, aquela tristeza, às vezes eu ouvia vozes mesmo na minha cabeça, e o Espírito Santo falava comigo, olha, pare, vá orar. E eu dobrava os joelhos ali no sofá, na cama, onde estivesse, eu parava de fazer tudo o que eu fazia e ia orar. E eu não entendia aquilo. Mas o Espírito Santo às vezes está falando conosco e a gente não está entendendo. Muitas vezes eu sempre peço, Senhor, me dê discernimento. Me dê discernimento do teu Espírito Santo, me dê discernimento. E o Espírito Santo falou para mim, olha, vai vir coisa difícil por aí. Vai vir um tempo de dificuldade. O Espírito Santo falou para mim, 2024, eu me arrepio em falar isso, irmãos, 2024 não vai ser fácil. 2024 vai ser um ano de dificuldade. Ore. E eu chorava. E eu falava, meu Deus, eu ia nas redes sociais e era uma palavra, ore, dificuldade, ore. E aí eu, fui contaminada pela dengue, passei muito mal, minha mãe já teve a dengue, tá bem, 65 anos, e eu comecei a questionar com Deus, Senhor me perdoa, a mamãe tem 65 anos, já sarou, eu tô aqui. Irmãos, tem dia que eu sinto tanta fraqueza, começo a transpirar, que eu tenho que sentar, que eu não aguento ficar muito tempo em pé. E no sábado, eu senti, acho que sábado retrasado, eu senti tão mal, que eu fui, deu uma dor abdominal e eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, meu esposo, eu comecei a sentir mal e eu suava, dava pra ver literalmente que eu tava molhada de suor, aquele suor frio. E eu não conseguia respirar, aquela dor debaixo da barriga, aquela dor. E de repente me deu aquela diarreia, fui pro banheiro e eu falei, não tô bem. E eu não conseguia nem sair do sanitário. Então eu gritei primeiro meu esposo, e água, e os ventiladores ligados, que a gente sempre dormiu depois dessa epidemia de dengue. E água, e nada, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E chamei o Davi, e de repente o Davi ouviu, mas a minha mãe estava lá embaixo orando. E ela ouviu, antes do Davi, chegou junto com o Davi lá no banheiro. E eu estava lá, e eu falo, mãe, eu não estou bem. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu
hoje eu vou morrer, mamãe, eu vou morrer. De tanta dor e suando, transpirando muito. Mas de repente, mesmo naquela dor, a gente começa a ficar aflita, porque a gente tem aquele sentimento de que a vida está se esvairando. A gente vê que se não for a misericórdia de Deus, não vai dar. E aí, eu peguei, falei, mãe, orando, minha mãe orando, e eu lá sentada no sanitário. Davi, não vai não tem problema não, filho, vem, ora. Foram, oraram. E a água também. E aí, falei, mãe, olha, mãe, olha, mãe, eu vou morrer. Eu dizia, eu nem pedia, Senhor, por favor, falava, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu tenho promessas tuas na minha vida, e eu creio que enquanto as tuas promessas na minha vida não se cumprirem, eu não vou morrer. Eu não quero morrer, Jesus, eu não quero morrer. E era o que eu dizia, e o sangue de Jesus tem poder, eu repreendo essa enfermidade, o sangue de Jesus tem poder. A mamãe foi lá, buscou o óleo, ungiu, foi a oração. O que salvou a minha vida aquele dia foi a oração, porque eu creio que se eu estivesse sozinha, eu estava tão apavorada, irmãos, e eu sabia que havia algo de errado ali. E aí a minha mãe orou, esperaram umas 2 horas, porque eu custei voltar ao normal, parar de sentir dor, parar de transpirar. A minha mãe disse que colocava a mão em mim, eu estava fria. E chegou no outro dia, me ajoelhei para orar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu um livramento para minha alma. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem me guardado. Eu sou falha pequenina, mas eu tenho crido piamente na tua palavra e fui agradecer a Deus por aquele livramento. E quando eu agradecia, oh aleluia, se decanta lá, basuri, canta lá, manabis. Aleluia. O Espírito Santo me disse: o que você está passando é novidade. Eu venho falando contigo há meses. Ore, vigie. Virá tempos de dificuldade. 2024 não vai ser fácil. O Espírito Santo, eu te avisei, eu falei. Eu tenho falado contigo. Eu comecei a dizer: Senhor, obrigada, me perdoe, porque muitas vezes eu não sei discernir aquilo que tu estás dizendo comigo, mas eu te louvo, Senhor, porque realmente o momento da dificuldade chegou. E eu orava: ó Senhor, não deixa meu esposo pegar isso, não deixa minha irmã, não deixa meu cunhado, não deixa meu pai, meu filho, guarda. Eu passei muito mal, irmãos, ainda estou passando. E eu pedi o Espírito Santo, pedi a Deus: Senhor Jesus, dê livramento da minha família. E no sábado teve um casamento retrasado de um amigo nosso. E meu irmão veio. E chega meu irmão de dengue, passando mal, com febre. Veio dirigindo. Meu sobrinho cheio de carocinhas que já estava passando. Minha cunhada teve dengue, minha sobrinha de dengue. Eu falei: misericórdia, Senhor. Eu orei e eu falei, irmãos, ai, que Deus me perdoe. Eu falei: Senhor, mas eu te pedi tanto para eles não passarem por isso, Senhor. Ai, me perdoa. Mas eu não reclamei. E eu entendi a dificuldade. Meu irmão foi embora, teve que parar na casa de um amigo em Volta Redonda, porque ele não conseguiu fazer o trajeto sem ter que parar, porque ele estava tendo febre constante. E eu fui orando: Senhor, guarda aquele carro, guarda aquele motorista não está valendo de nada hoje não, Senhor, é o Senhor mesmo. E aí foi, e eu orei: Senhor, mamãe, Senhor, mamãe é cardíaca, mamãe, isso não deixa. Davi, Senhor, alérgico, Iago, Senhor, pelo amor de Deus, papai, não vai. E fiquei orando, irmãos, orando e pedindo a Deus. Chega no domingo, vou ver minha mãe, que eu vou sempre, tomo café às vezes
com ela quando meu esposo não veio pra gente tomar. Chego lá em casa de manhã, tá minha mãe de cama. Misericórdia, Senhor. Aí chega na segunda, papai de cama. E papai tá até lá hoje, assim como o nosso pastor. Meu pai não tá bem. E os irmãos, quando foram orar, eu peço a oração dos irmãos. Mas creio que Deus vai dar livramento. E ele, hoje o pastor Antônio conseguiu lá vê-lo, porque ele também não estava bem. E aí, na segunda-feira, quando meu pai passou mal, eu também estava tendo aqueles lapsos, né? Eu não aguentava ficar em pé, eu tinha que sentar, senão eu caía mesmo. Até agora, estou sentindo assim, muita fraqueza. E aí fomos levar meu pai, que ficou preocupado. Aí chega lá, minha mãe fala para a doutora. A pressão dela, quando ela vai para o hospital, fica alta. Ela fala para a doutora: olha, doutora, a minha pressão está alta, mas é normal, eu venho para o hospital, eu fico nervosa. E a doutora insistiu em medicá-la. Ela falou: olha, eu vou voltar aqui, eu vou passar mal. Não tem nenhuma hora que eu tomei remédio de pressão. E esse remédio aí vai baixar minha pressão, eu vou passar mal. Misericórdia, por que ela profetizou isso? Aí fiz o almoço, dei almoço a eles. Fui com meu esposo veio almoçar e fui com ele pra roça deitar. A única coisa que eu fazia era deitar. Até agora eu estou expert em deitar, irmãos. E aí, quando veio, tô na roça, acabei de chegar. Minha irmã me liga: a mamãe tá aqui, o Samuel tá aqui, irmãos. A pressão dela quase encontrou. Ela, se não fosse atendida, se não fosse providência de Deus, minha mãe tinha entrado em óbito. Então, foram tantas lutas, foram tantas dificuldades, e o Espírito Santo me dizendo: olha, eu falei contigo, você não entrou nessa prova inocente. E eu creio, irmãos, nesta palavra, Apocalipse 3:8, a parte B, que a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. O inimigo sabe dos projetos de Deus para a sua vida. Ele sabe que eu e você, mesmo sendo fracos, estamos aqui simplesmente por misericórdia e graça do Senhor. Porque se fosse, irmãos, olhar os nossos desejos, os nossos anseios, nós estaríamos aqui? Não estaríamos aqui. Mas estamos aqui nessa noite porque sabemos que somos dependentes de Deus. E a palavra de Deus em Apocalipse 3 diz que Deus nos honrará porque temos guardado, confiado, acreditado na palavra de Deus, nas suas promessas para nós. Aleluia. É isso que nos traz aqui. E eu falo que realmente a guerra tem sido intensa e esse ano de 2024, no meu trabalho, é uma guerra, uma saga, irmãos. E Deus diz de novo para mim: está reclamando? Eu te avisei. Ora, busca. 2024 vai ser um ano de dificuldade, mas eu achava que era alguma coisa que ia acontecer, né? Uma irmã um dia, eu não sei se a gente vê as gravações até passadas dos nossos cultos, eu lembro que eu entrei numa rede social e uma irmã falou que entre o mês de março e o mês de abril haveria óbitos por um inseto, que ia aparecer uma doença que ia matar até crentes, e seria por causa de um inseto. E eu falei: é mesmo, Jesus, glória a Deus. Se canta lá, basura e canta lá, manaias. Oh, aleluia, o Senhor me avisou desde o começo. Por isso hoje a gente falou em oração. Ore, irmãos, ore. É difícil orar, não é fácil. Vamos orar. Porque se não fosse Deus nessa situação,
Deus, Ele pode abrir portas, Ele vai abrir, é promessa de Deus. Mas muitas vezes a bênção não vem porque a gente não quer orar. Muitas vezes a bênção não vem porque não queremos buscar a vontade de Deus. É difícil orar, é difícil. Porque muitas pessoas precisam de uma imagem para fazer uma oração, uma prece. Porque nós, seres humanos, temos dificuldade de não ter algo, né, concreto para a gente falar. Falo que irmã Dalva me responde. Eu ouço irmã Dalva, né, literalmente. E a dificuldade de orar. Porque muitas vezes nós oramos. E se os nossos ouvidos não estiverem afiados, se a nossa alma não estiver alinhada com a palavra, a gente não ouve. A gente ora e não ouve a voz de Deus. E parece que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Mas muitas vezes o nosso pecado não nos deixa ouvir a voz de Deus. E para terminar, púlpito é lugar de batalha. Púlpito é linha de frente. E quando meu esposo chegou lá, não sei pregar, não sei. Meu querido, pastor é o anjo da igreja. Se você acha que não está preparado, ore, que Deus vai tocar no coração dele. Mas ore também, porque Deus talvez está te jogando para algo maior e você está retendo o que é de Deus. Você precisa fazer um discernimento sobre isso. E eu falei, a gente nunca reclama, a gente não como pastor, né? A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, é ele que cuida da igreja. Eu falei, então ore que Deus vai te dar discernimento sobre isso. E aqui, irmãos, eu não minto para vocês. Eu não sei pregar. Eu sei falar daquilo que Deus faz na minha vida. Mas eu não minto para os irmãos. O dia que eu passei a vir aqui e, Senhor, não sou capaz, mas o Senhor pode me capacitar. Senhor, não sei fazer sozinho. O Senhor pode me usar, eu posso ser o teu canal. A luta se tornou mais intensa. Então eu creio que o púlpito não é brincadeira, é a linha de frente da igreja. E a gente tem que orar, estar preparado, porque muitas vezes Deus pode nos chamar para lutar na linha de frente e não estarmos preparados. E o Espírito Santo me disse, olha, você está indo para a igreja, você está fazendo o que eu pedi. O inimigo, ele está lutando. Mas eu tenho uma porta aberta para você. Eu sei do teu coração. E eu disse, obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque em todo tempo tu és bom. E eu falei, o que seria de mim, irmãos, se naqueles momentos em que o Espírito Santo me tocava, há meses atrás, eu não parasse tudo para orar. Eu não deixasse tudo para orar. A gente, quando está de depressão, é difícil a gente querer estar aonde tem várias pessoas. Tem dia que não está bem. Tem dia que até, irmãos, eu não digo para vocês, tem dia que parece que até a sombra da gente irrita. Mas eu venho. E eu creio que soldado, quando tem uma missão importante, Deus trata com ele de forma mais rígida, mais rigorosa. A gente vê o treinamento dos soldados no exército, né? Os soldados que vão ali para a guerra, os soldados que vão estar em linha de frente, eles têm, né, um treinamento pesado, passa fome, vão para a mata, tem que andar no escuro, tem que comer na chuva, dormir na chuva. Assim também é Deus conosco. Quando Ele tem algo grande na nossa vida, o tratamento é pesado, porque estar no púlpito é estar na linha de frente. E eu quero dizer para o irmão Douglas, irmão Ian, né, que foi uma proposta do pastor, ore,
Orem, porque às vezes Deus está chamando para algo maior. Às vezes Deus quer fazer algo melhor. E o inimigo, ele falou, opa, Douglas pregando, não pode. O que o inimigo pode? Tem vergonha, não sei falar. Glória a Deus, mas Deus capacita vocês. Orem, busquem, não tenham medo. Porque o inimigo quer isso, que nós venhamos retroceder. O irmão trouxe uma palavra tão bonita hoje, né? Sobre falsidade, sobre não confiar. E quando a Bíblia fala de falsidade, irmãos, às vezes nós mesmos não podemos confiar em nós mesmos. Eu não vou fazer isso e eu nunca morre, às vezes, fazendo aquilo, né? E muitas vezes na Bíblia eu acho lindo. Quando eu tive um problema no trabalho, eu falei, Senhor, mas meus amigos, não apareceu ninguém para me defender. O Espírito Santo me trouxe à memória que está em Mateus 7, versículo 3, que muitas vezes nós vemos uma trave no olho do nosso, um cisco, né, perdão, no olho do nosso irmão, mas não vemos a trave que está no nosso. Ou seja, nós somos falhos. E uma coisa linda que o irmão falou, Deus, ele nos mostra o defeito do nosso irmão. Não é para a gente julgar subjeto. Nossa, Douglas, irmão, toma, sujeira aí. Não, é para orar, é para interceder. Então, quando nós entendemos isso, é diferente. E o Espírito Santo veio e falou para mim, você está reclamando das suas coleguinhas de trabalho? Mas se você é perfeita para elas também, quando elas precisam de você, você foi apta também em ajudá-las, em fazer algo para elas, o que está reclamando? Então, o Espírito Santo, ele trata conosco com coerência. O Espírito Santo, Deus, ele nos afronta o tempo todo para que venhamos crescer espiritualmente, para que venhamos entender que é preciso que tenhamos, que sejamos mais cheios dele, que nós precisamos transbordar da presença dele, porque sem ele não somos nada. E muitas vezes o inimigo traz ao nosso coração, à nossa mente, que nós somos suficientes, que a gente é bom. Eu sou bom. Que é isso? Que é isso? Não vou fazer isso não. E eu aprendi nesses dias de dificuldade que às vezes é preciso passar um terreno, que às vezes é preciso estar lá na cama prostrado, mas ali Deus está trabalhando, ali Deus está abrindo porta aonde não tem porta. E o que eu acho mais lindo em Deus é que Ele faz o impossível. Imagina alguém chegar numa parede e precisar passar na parede, mas não tem porta, não dá para passar, irmão Douglas, você está vendo? Não tem porta, meu querido. Manda alma, irmão Iago, Douglas, toma, não tem porta. Mas Deus abre porta. Aonde não tem porta para honrar o crente. Mas é preciso algo. É preciso estar na presença de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós temos um evangelho medíocre. Que Deus nos aceita do jeito que nós somos. Sim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas Ele não tolera o meu pecado. A Bíblia diz que o meu pecado, ele é abominável, ele cheira ruim às narinas de Deus. Então Deus, ele sempre age de misericórdia, né? Mas não que ele aceite o meu pecado. Não, Deus aceita do jeito que eu sou. Mas ele te dá os princípios para você mudar. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Né? Que Deus possa estar dando força a cada um de vocês. Amém? Amém.